Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre todos vocês, sobre a tua casa. Noite de aniversário, nós comemoramos 78 anos da nossa igreja. E eu quero ler com vocês capítulo 6 de Efésios, no versículo 18, que diz assim: com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por todos os santos, pela igreja do nosso Senhor Jesus. Ó Deus, o nosso coração está alegre e cheio de gratidão por este momento que o Senhor nos concede mais um ano de vida como Igreja de Jesus aqui na cidade de Cornélio Procópio. Muito obrigado, Deus, por aquele tempo passado em que homens fiéis ao Senhor, dispostos a enfrentar os desafios da plantação de uma igreja, vieram a este lugar e plantaram aqui, ó Deus, a semente do Evangelho e plantaram aqui, ó Deus, esta igreja. Nós te louvamos por essas vidas. Te agradecemos, ó Deus, pelos homens, mulheres, crianças, jovens, adolescentes que já passaram por essa igreja, que tiveram aqui as suas vidas transformadas, que tiveram aqui as suas vidas acrescidas pelo Evangelho de Jesus, que sempre foi anunciado, que sempre foi pregado aqui durante estes 78 anos. Nós te louvamos, Pai. Vemos que isso é expressão do teu amor, da tua bondade sobre a vida da nossa igreja e expressão também, ó Deus, dos teus propósitos para a nossa vida como corpo do Senhor Jesus. Permita-nos, ó Deus, crescermos na obediência, permita-nos, ó Deus, crescermos na relevância aqui nesta cidade, ó Deus, como igreja de Jesus. Obrigado, Pai, por esse tempo vivido e que os próximos anos, ó Deus, nós tenhamos capacitação do Teu Espírito, Pai, para crescermos e anunciarmos o Teu Evangelho nesta cidade. Dá-nos uma noite abençoada, uma noite de paz na Tua presença em tudo que fizermos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos agradecer. Tantas lutas, tantas dores num deserto. Pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer a um Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti. Eu espero em ti. Eu te adoro, Deus de amor.
te adoro, Deus de amor. Jesus Nazareno, é tudo que eu tenho. Jesus Nazareno, é tudo que eu tenho pra te dar. Não tenho ouro nem prata, o meu tesouro não é daqui. Jesus é minha alegria e nunca vai partir. Não tenho ouro nem prata, a maior riqueza é conhecer a Deus. Quando eu criei em Jesus um dia, o bem que estava morto renasceu. Jesus Nazareno, é tudo que eu tenho. Jesus Nazareno, é tudo que eu tenho pra te dar. Não tenho ouro nem prata, meu tesouro não é daqui. Jesus é minha alegria e nunca vai partir. Não tenho ouro nem prata, a maior riqueza é conhecer a Deus. Quando eu criei em Jesus um dia, o bem que estava morto renasceu. Jesus Nazareno, é tudo que eu tenho pra te dar. Ele é tudo que eu tenho. Ele é tudo que eu tenho. Ele é tudo que eu tenho pra te dar. Ele é tudo o que nós temos para oferecer como Igreja do Senhor Jesus. Nestes 78 anos, a primeira Igreja Batista de Cornélio Procópio vem fazendo esse trabalho, oferecendo a pessoa de Jesus. Pedro, naquela ocasião em que ele se encontrou com o paralítico em frente ao templo, que lhe pediu uma esmola, ele disse: olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Levanta e anda. E ele, com aquele milagre, com aquela expressão de poder vindo dos céus, ele
manifestou Jesus Cristo na vida daquele homem. E essa é a atribuição da igreja, manifestar a multiforme graça de Deus, manifestar a pessoa do Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Senhor, do qual nós somos o corpo e Ele é a cabeça. Parabéns, Primeira Igreja Batista de Cornélio Procópio, por esses 78 anos oferecendo Jesus a esta cidade. Eu quero orar com você. Pai, nós te damos graças, Senhor, por estarmos juntos nessa noite e podemos agora considerar a Tua palavra, Senhor. Mais uma vez, te louvamos por esta igreja que nos acolhe, que nos recebe, que tem anunciado o Teu Evangelho nesta cidade durante todos estes anos, Pai. Muito obrigado porque ela prevaleceu. Muito obrigado, Senhor, porque ela venceu os obstáculos na pessoa de Jesus Cristo. Dá-nos, ó Deus, muitos outros anos, Pai, abençoados assim, em que possamos nos alegrar e ter prazer em anunciar a pessoa de Jesus, em oferecer Jesus a esta cidade. Abençoa a nossa leitura, a nossa reflexão, em nome de Jesus. Amém. Eu quero ler com você nessa noite, no capítulo 4 da carta de Paulo aos Colossenses. Nós vamos encerrar essa nossa exposição e se você tiver aí com sua Bíblia, por favor, abra nesse capítulo. Eu quero ler com você e depois pensarmos nesse texto. A partir do verso 2. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel, ministro e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu vou-lo envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão, que é do vosso meio. Eles vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebeste instruções. Se ele for ter convosco, acolhei-o. E Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu lenitivo. Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Herápolis. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa, e a igreja que ela hospeda em sua casa. E uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai porque seja também lida na igreja dos Laodicenses, e a dos de Laodiceia, lede-a igualmente perante vós. Também dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para o cumprires. A saudação é de próprio punho. Paulo, lembrai-vos das minhas algemas, a graça seja convosco. A fé cristã, meus irmãos, ela nos desafia o tempo todo. Não há no transcorrer do caminho
um lugar de acomodação, um tempo para pausa. Não há também um estágio final que, quando cumprido, nos diz que estamos prontos, completos e livres de todos os desafios. O que a nossa fé nos propõe é vencer sempre a nossa natureza, a natureza terrena, que é uma inerência muito forte dentro de nós. Quando Jesus nos chama para negarmos a nós mesmos, ele está nos conclamando para uma guerra até o final da nossa vida terrena. Ele nos chama para um exercício de perseverança que envolve vida e morte o tempo todo. Fazei morrer a vossa natureza terrena, revesti-vos como eleitos de Deus, diz Paulo aos Colossenses, aqui no capítulo 3, no capítulo que lemos na semana passada. O que ele está dizendo? Fazei viver a nova natureza em Cristo, a nova criatura. Como assim? Suportai-vos, perdoai-vos, amai-vos, instruam-se na palavra, amem-se, façam da paz o elemento principal das suas organizações, dos seus relacionamentos, aconselhem-se em todas essas ocasiões e em todas essas ações, em todas essas atitudes, né? Todas elas devem ser em nome de Jesus. Porque é Ele quem tem o mérito dessa vida que pode fluir do nosso interior, uma vez morta a nossa natureza terrena. Uma vez Cristo vivendo em nós, os méritos de todos os nossos acertos, de todos o nosso transcorrer da vida, no transcorrer da vida cristã, os méritos são de Jesus. Todos esses imperativos são contrários às nossas vontades, às nossas acomodações. Eles desafiam o tempo todo a nossa zona de conforto, que é muito aliada a essa nossa natureza terrena, a natureza pecaminosa. Conforme insistimos, nós vamos aprendendo, apreendendo e vamos crescendo até que nos sentimos mais confortáveis com o perdão, com o suporte que precisamos dar a todos sem acepção, com o abrir mão da nossa razão pela paz, com o debruçar-se sobre a palavra para o estudo, com a decisão de amar, com a disposição de ouvir, com a disposição de amealhar para aconselhar. Mas mesmo assim, não há espaço para acomodação. Em momento algum podemos pensar que estamos prontos. Esse tempo que nós vivemos, esse tempo presente, esse tempo de pandemia, com suas exigências, com as preocupações que ele incita em nós, configura assim, isso configura um certo poder de nos fazer perder o foco. Esse tempo, essa pandemia, essa coisa diferente que nós vivemos hoje, tende a tomar a nossa atenção e desviá-la. O isolamento social tem força para fazer isso em nós, para nos distrair. E aí, então, é quando nós precisamos atentar para a palavra de Deus e sermos chamados a atenção nesse sentido de que a vida de fé é um desafio constante, que nós não podemos nos distrair. As últimas instruções de Paulo aqui aos Colossenses chamam a nossa atenção para a reação. Uma vez que estamos vivendo um tempo tendencioso à distração, essas palavras de Paulo chamam a nossa atenção para uma reação. Uma reação através de
de 4 exercícios que Paulo põe aqui. Primeiro, a oração a perseverante. Segundo, uma vigilância através da gratidão, da ação de graças. Em terceiro lugar, uma súplica constante pela expansão do reino de Deus. E em quarto lugar, uma compaixão inteligente. Eu gostaria de pensar com você nessa noite sobre esses 4 exercícios para nos mantermos firmes, para nos mantermos crescendo, para não nos distrairmos nesse tempo de pandemia. E também como um fortalecimento para esse momento em que vivemos aniversariando como igreja nos nossos 78 anos. Perseverar na oração. Aí no primeiro versículo. Perseverai na oração. Alguns significados dessa palavra. Perseverar. Na língua grega, ela tem o sentido de dedicar-se a algo que não é compatível com o nosso lugar de conforto. Estar constantemente atento a esse algo. Dar constante cuidado. Estar em constante prontidão para alguém, para algo. Servir constantemente. E Paulo diz, perseverai na oração. Perseverai nessa conversa franca e aberta com Deus, que não é algo simples para nós. Por isso diz Paulo, perseverai, deem a atenção devida e mantenham-se nisso continuamente. Ela é um exercício que desafia o tempo todo a nossa comunidade. Você deve viver isso constantemente. Não é algo simples, algo muito natural, algo muito tranquilo, espontâneo, nós pararmos para termos uma conversa franca, aberta com Deus. É muito comum orarmos sempre a mesma coisa, é muito comum não darmos atenção a uma disciplina de oração. É muito fácil nos esquecermos de orar. Por isso Paulo chama essa atenção. Perseverar na oração. Qualquer um de nós que disser assim, eu tenho muita facilidade de orar, precisa ter cuidado. Precisa ter cuidado. Ou está muito enganado, ou está num nível de crescimento espiritual, de desenvolvimento espiritual muito elevado, mas normalmente quem está em nível muito elevado de espiritualidade reconhece muito mais facilmente os desafios da vida de oração, os desafios da vida espiritual, do que quem não está muito crescido espiritualmente. Seria difícil para alguém em elevado nível de espiritualidade não ser humilde o bastante para admitir que o exercício e a disciplina da oração sempre vão requerer um esforço, uma luta intensa com essa natureza terrena que precisa morrer dentro de nós o tempo todo. A palavra que Paulo usa é emblemática. Perseverai. Quer dizer que não é algo que vai fluir com toda naturalidade, espontaneidade, como a satisfação de qualquer outra necessidade física. Então, persevere, busque, tome iniciativa, tenha o teu tempo de oração. Não deixe que as distrações te impeçam de falar com Deus, de confessar, de suplicar, de interceder. Pensar e falar com Deus sobre o que você está fazendo junto com Ele pelo reino. Na oração, nos encontramos com o sentido do que estamos fazendo com Deus, na companhia dEle. A oração é um tempo de concentração na presença de Deus, em que pensamos e falamos com Ele sobre a razão de tudo que estamos realizando.
nosso cuidado e relacionamento com a família, nossas atividades profissionais, nossas atividades sociais, nossas atividades no ambiente eclesiástico, no ministério cristão. Nós conversamos e buscamos em Deus a razão, o sentido de tudo isso. Certamente você já viveu, e a oração vai nos transformando. Ela vai moldando o nosso ser, à luz da pessoa de Cristo, e ela vai sendo um elemento forte no processo de fazer morrer a nossa natureza terrena. Certamente você já viveu a experiência de ter programado algo, por exemplo, a reação a uma ofensa sofrida. E ali, naquele momento, o sangue fervendo, você já pensou em toda a sua reação. No que falar, no que fazer, no que cobrar. Já pensou nas palavras para uma réplica à altura. Mas aí você se põe de joelhos no teu lugar de oração e começa a conversar com Deus sobre esses planos, sobre essa tua reação que você está pensando. E você diz para Deus: Pai, eu penso em fazer isso, vou responder aquilo, vou falar mais alto aqui, não vou dar o braço a torcer ali. E Deus começa a trabalhar no teu coração. E você vai percebendo que aquela natureza terrena que está aflorada precisa morrer. E o homem ou a mulher salva por Jesus, que está aí dentro de você, precisa viver e reagir àquela situação segundo o modelo de Cristo e não segundo a natureza terrena. Procurando paz, com disposição de perdoar, com disposição de amar. E aí você vai mudando os teus planos e vai para a solução do problema com o coração puro. Então você termina a tua conversa com Deus transformado e diz assim: em nome de Jesus. Amém. É o Cristo dentro de você transformando o teu ser, matando a tua natureza terrena e fazendo viver o eleito de Deus, fazendo você viver de modo digno do seu evangelho. Essa é a disposição, e essa disposição e disciplina de nos chegarmos assim diante de Deus não é algo simples. Requer de nós perseverança, requer de nós atenção. Não se acomode com uma vida de oração naturalizada. Se você acha que está fácil, que está tranquilo, que está suficiente, então tem algo a mais para ser buscado aí dentro. Tem algum desafio passando despercebido que requer atenção e perseverança. Persevere na oração. Perseverai na oração. Em segundo lugar, nossa oração precisa ter uma outra qualidade. Ela deve ser com vigilância em ações de graças. Aqui nós temos outra palavra interessante, vigiando. É um outro vocábulo que implica em vencer a acomodação. Vigiar quer dizer ficar acordado, ficar atento. Vigiar quer dizer não dar vazão àquilo que é natural, ao descanso, a dormir. É dar atenção estrita. É ser cauteloso, ativo. Tomar cuidado para que, por causa da negligência, da indolência, do dar vazão a uma naturalidade, nenhuma calamidade destrua repentinamente ou surpreendentemente alguém. Um coração agradecido não é pego de surpresa. Dar atenção à gratidão, ser vigilante em ações de graças, é saber viver com a realidade da dependência. Dar atenção à gratidão é saber viver com a realidade da dependência. Todo problema criado pelo homem com o seu Criador, com Deus, tem a sua raiz na indisposição nossa de sermos dependentes.
O engano que convenceu o homem a pecar era a possibilidade apresentada pela serpente de ser totalmente independente de Deus. Foi isso. Em outras palavras, a serpente chegou para Adão e Eva e falou: vocês podem ser independentes. Vocês podem ser livres, independentes, podem fazer tudo sozinhos por conta de vocês mesmos. Vocês dão conta, vocês são suficientes. Então aí nós aprendemos que os filhos querem ser independentes dos pais, as esposas não querem depender de seus maridos, os maridos não querem depender de suas esposas, os empregados querem ter seu negócio para não dependerem do patrão. Somos ensinados a trabalhar e juntar recursos para a independência financeira, não queremos depender dos filhos quando ficarmos velhos. Eu confesso a você que durante muito tempo eu mantive junto com o ministério um outro trabalho. E lá no fundo do meu coração tinha assim um orgulho, uma certa resistência a depender da igreja e, na verdade, depender de Deus. A nossa vida, em grande medida, se organiza em busca de independência. Quando Deus, na sua infinita inteligência, nos criou para a interdependência. Essa pretensão, então, está registrada no nosso coração como um grande ideal, algo nobre que deveria imprimir em nós uma marca de realização, de missão cumprida. Pessoas falam com orgulho que realizaram algo grande sem depender de ninguém. Olha, eu fiz tal obra sozinho, nunca dependi de um centavo de meu pai, nunca dependi de uma ajuda do meu filho, nunca dependi de qualquer recurso de um sócio, do meu esposo, da minha esposa. Chega-se muito perto de falar assim: nunca dependi de Deus. Cuidado. Se você tem necessidade de provar para as pessoas e para você mesmo que pode fazer tudo sozinho, que não depende de ninguém, que quanto menos gratidão, melhor, entendendo que isso é nobre, é realizador, então saiba que você está enganado. Essa possibilidade não existe. Você só está dando espaço indevido à sua natureza terrena, pecaminosa, e deixando de viver mais a interdependência abençoadora com a qual Deus nos criou. Vigiar com ações de graças é lutar com essa natureza nossa pretensiosa de que não precisamos uns dos outros e nem de Deus. Vigiar com ações de graças é dizer para esse traço da nossa natureza terrena: morra, porque eu dependo totalmente de Deus, e Ele me atende através do meu irmão, através do outro, através do meu filho, através da minha esposa, através do meu pai, através da minha mãe, através dos meus irmãos na igreja, através do meu patrão, através do meu empregado, através do meu terapeuta, através do meu médico. Dizer a Deus muito obrigado, em nome de Jesus, é admitir que, por Ele habitar em mim, eu reconheço que sou insuficiente em mim mesmo, e que preciso da graça de Deus para o recurso mais básico da minha existência: o ar que eu respiro. No transcorrer desse capítulo de Colossenses, do verso 7 ao verso 17, Paulo apresenta uma lista de pessoas que o ajudam em seu ministério, que o ajudavam em seu ministério. Pessoas das quais ele dependia para que o seu trabalho fosse completo. Inclusive aquelas para as quais ele havia de prestar contas do seu ministério. Tíquico e Onésimo o serviam para levar os relatórios da missão.
Aristarco, Marcos e Jesus, chamado o Justo, são seus cooperadores para o confortar. Estavam ali próximos, choravam junto com Paulo. Epáfras é um incansável intercessor, aquele que, junto com Paulo, orava pelos irmãos, orava pela igreja, orava pelos de Laodiceia, orava pelos de Hierápolis. Lucas, o médico amado, olha que relação bonita, o médico amado, esse homem anda comigo, ele está comigo todo o tempo, ele está registrando tudo o que está acontecendo, quando eu estou meio com algum problema de saúde, ele cuida de mim. Ninfa, que abria sua casa para que a igreja se reunisse nela. Nós precisamos até de alguém para chamar a nossa atenção. Arquipo precisava ser alertado quanto ao seu ministério. Certamente ele deveria ter parte na equipe de Paulo e estava desatento às suas tarefas. Então, meu irmão, agradeça a Deus pelos seus irmãos. Vigie em oração, em ação de graças. Agradeça a Deus pelas pessoas que te ajudam a cumprir a tua tarefa, por aqueles que te permitem participar de seus sonhos e de suas realizações, por aqueles que Ele põe na tua vida para te consolar, e por aqueles que Ele te apresenta para que você console. Agradeça a Deus em oração para visualizar essa engrenagem que nós formamos no nosso trabalho no reino de Deus, vigiando com ações de graças. A oração, em terceiro lugar, Paulo nos orienta a suplicar pelo rei. Suplique, ore pelo rei. A oração pelas causas do reino é um caminho para a atenção que precisamos dar ao reino de Deus. Jesus disse aos seus discípulos para que eles orassem a Deus por trabalhadores para a seara, pois esses eram poucos. A exemplo de Jesus, Paulo, então, ele não insiste para que os colossenses orem por suas causas pessoais, mas orem pela causa comum, orem pelo reino, orem para que eu tenha portas abertas para pregar o evangelho, orem para que eu seja cada vez mais digno dessa pregação, para que o mistério de Cristo seja desvendado a outros, para que Ele, Cristo Jesus, seja manifestado através da minha vida. Quando Jeremias manda uma carta ao povo de Judá, que está indo para a Babilônia, ele diz: orem pela paz da cidade, pois na sua paz vocês terão paz. Quando oramos pela expansão do reino de Deus, nós pensamos na lógica que existe nessa oração. Primeiramente, o amor ao próximo. Pensamos nas almas perdidas e no sofrimento do qual serão poupadas pela pregação e pela aceitação do Evangelho de Cristo. E oramos também, nós pensamos também no benefício comunitário que a salvação promove. Quanto mais gente convertida, mais harmoniosa é a nossa convivência. Imagine um mundo evangelizado, rendido ao Senhor Jesus Cristo. Esse é nosso objetivo, é nossa utopia, nosso grande anseio. Na oração, em conversa com Deus, nós podemos vislumbrar esse anseio. E então suplicamos por portas abertas, por mais trabalhadores. E quando oramos, nós nos dispomos. Nós nos dispomos a contribuir com a própria oração que está acontecendo. E é quando Deus toca também o nosso bolso para contribuirmos. É quando Deus faz despertar em nós a vocação, a disposição de ir e pregar a palavra. Suplique pela expansão do reino. Deus vai ouvir a tua oração e vai fazer isso primeiramente através da tua própria vida. Aquele a quem Jesus orientou, ou aqueles a quem Jesus orientou para que orassem, foram eles os que se dispuseram a ser enviados. O texto de Mateus diz assim: e então se dirigiu a seus discípulos e disse: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos.
Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. E aqueles para quem Jesus falou isso, os seus discípulos, foram eles que foram enviados. Suplique a Deus pela expansão do reino. Suplique a Deus pela expansão do reino. Ore por missões, contribua com missões, participe do que Deus está fazendo. Essa também é uma forma de vencermos essa tendência forte no momento em que vivemos pela distração. E por fim, a compaixão inteligente. A compaixão aqui, no versículo 5, é uma estratégia para aproveitar as oportunidades. A compaixão é uma rendição inteligente ao bem maior. E essa rendição, ela mata a nossa justiça, ela mata a nossa razão, ela mata a nossa presunção e também a nossa pressa. Há uma expressão forte de Paulo aqui. Portai-vos com sabedoria para os que são de fora. Portai-vos com sabedoria para os que são de fora. Paulo está falando com a igreja, está falando com os colossenses, e, portanto, ele se refere àqueles que não são da igreja, aqueles que não são, que não foram evangelizados, que não são salvos. Portai-vos com inteligência, não julgue, não condene, não critique, não se oponha, não se ensoberbeça, não tenha pressa, seja sábio, seja paciente, aproveite bem o acesso aos de fora para construir um relacionamento onde haja espaço para que Jesus seja manifestado, sem presunção, com naturalidade, através da vida cristã, através da pessoa de Jesus que habita em você, através do fruto do Espírito, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, uma palavra agradável que responda aos anseios espirituais de alguém que está faminto por salvação e que num primeiro momento se põe como opositor, como antipático, como injusto, como mentiroso. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Lembre-se que a nossa luta não é contra carne e sangue. Não estamos aqui nessa terra para dizermos que somos melhores que os outros, não estamos aqui nessa terra para disputarmos uns com os outros, não estamos aqui para concorrermos uns com os outros, para ver quem é melhor, quem é pior. Nós estamos aqui como igreja de Jesus para superarmos essa lógica que só destrói e afasta o ser humano de si mesmo e de Deus. Nós estamos aqui para somarmos os nossos potenciais, os nossos dons, os nossos talentos, aquilo que Deus nos deu, e de forma inteligente lutarmos contra as potestades que escravizam o ser humano. Essa carne e sangue que Jesus quer salvar, simplesmente. Portanto, eu encerro com Efésios, no capítulo 6, fazendo alusão àquele texto. As nossas armas são a verdade da palavra de Deus, a sua justiça graciosa, o evangelho do Rei, a boa nova de esperança, a fé, a salvação e a habitação do Espírito de Deus em nós. E Paulo diz assim: com toda oração e súplica, em todo tempo vigiando, com toda perseverança e intercessão, por todos os santos. Nestes 78 anos de Igreja Batista em Cornélio Procópio, eu te chamo, meu irmão, para caminharmos juntos, como corpo de Jesus, cheios de perseverança na oração, vigilância com gratidão, súplica pela expansão do reino e compaixão inteligente. Esse é o nosso desafio todos os dias, diante das decisões mais simples até as mais complexas. Fazer morrer a nossa natureza terrena e viver
de modo digno do Evangelho de Cristo, como eleitos do Senhor. Vamos orar. Pai, dá-nos um coração como o teu, Senhor. Um coração disposto a te obedecer, a fazer a tua vontade, um coração disposto a fazer morrer a nossa natureza terrena e deixar viver o eleito do Senhor que está em nós, pela presença de Jesus na nossa vida. Obrigado, Deus, por essa palavra, por esse ensino do apóstolo que chega nos nossos dias muito contextualizado, nos desafiando, Senhor, a vivermos de modo digno do teu Evangelho. E que esses ensinos, ó Pai, calem profundamente nos nossos corações, a fim de que esta igreja, Senhor, tenha outros e outros e outros anos de anunciação, de manifestação, ó Pai, da pessoa de Jesus através dela aqui nesta cidade. Permita-nos, ó Deus, agirmos sempre conforme a tua bondade e a tua justiça. E que tenhamos essa capacidade, ó Pai, vinda dos céus, de fazermos morrer a cada dia a nossa natureza terrena. Muito obrigado, Deus, por essa noite, por mais esse aniversário que o Senhor nos dá como igreja. Em nome de Jesus. Amém. Dá-me um coração igual ao teu. O Senhor te abençoe, te dê uma noite de paz na presença de Jesus e uma semana de muita alegria e paz. Deus te abençoe.